Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha filha me deixou quando sua mãe contou mentiras sobre mim. Agora, depois de 1 ano e meio, ela voltou para pedir minha ajuda para criar seu filho. Eu, um homem de 48 anos, sou divorciado e moro com minha filha adulta, Renê, de 22 anos. Minha ex-esposa, de 46 anos, vive com seu novo marido. Quero dar um pouco de contexto para explicar como chegamos até aqui. 7 anos atrás, quando Renê tinha 15 anos, descobri que minha então esposa estava tendo um caso com um homem mais jovem. Tudo começou quando ela começou a trabalhar até tarde em seu novo emprego. No começo, eu não pensei muito sobre isso. Ela disse que estava tentando impressionar seu novo chefe e se estabelecer na empresa. Eu a apoiei, mesmo que isso significasse que eu ficaria sozinho para cuidar de Renê na maioria das noites. Depois de alguns meses, notei mudanças em seu comportamento. Ela ficou distante e estava sempre no telefone, sorrindo para as mensagens de texto. Quando perguntei sobre isso, ela ignorou dizendo que estava relacionado ao trabalho. Comecei a me sentir desconfortável, mas tentei confiar nela. Um dia, decidi surpreendê-la no trabalho com o almoço. Quando cheguei ao escritório dela, os colegas de trabalho me disseram que ela tinha saído mais cedo. Liguei para ela, mas não respondeu. Preocupado, dirigi pela cidade procurando por ela. Foi então que vi o carro dela estacionado fora de um hotel. Meu coração afundou. Esperei no meu carro, esperando estar errado. 1 hora depois, eu a vi sair do hotel com um homem que parecia cerca de 10 anos mais jovem que ela. Eles se beijaram antes de se separarem. Senti que meu mundo tinha desmoronado. Quando ela chegou em casa naquela noite, eu a confrontei. No começo, ela negou tudo, mas quando contei o que tinha visto, ela se desfez e admitiu o caso. Ela disse que se sentia negligenciada e não apreciada, e que esse homem a fazia se sentir jovem e desejada novamente. Eu fiquei devastado. Sempre achei que tínhamos um bom casamento e não podia acreditar que ela me trairia dessa forma. Eu não consegui tolerar essa traição, a confiança foi quebrada, e eu sabia que não poderia continuar no casamento. Pedi o divórcio logo depois. Foi um momento difícil para todos nós, especialmente para Renê. Ela estava no meio, confusa e magoada com a repentina ruptura da família. Após o divórcio, obtive a custódia de Renê e minha ex-esposa se mudou. Ela se casou com um homem com quem teve o caso cerca de 1 ano depois. Desde então, evitei qualquer contato com ela, a dor e a raiva eram demais para lidar. Renê, no entanto, continuou a ver sua mãe. No começo, eram apenas visitas ocasionais, mas com o tempo, começaram a se encontrar 1 ou 2 vezes por mês. Nunca impedi que ela visse sua mãe, pois não queria colocá-la no meio dos nossos problemas. Com o passar dos anos, notei que Renê se tornava mais distante de mim. Ela voltava para casa após as visitas com sua mãe em um humor estranho, às vezes argumentativa ou fria comigo. Suspeitei que minha ex-esposa estava dizendo coisas sobre mim, mas não queria acusar ninguém sem provas. Recentemente, Renê começou a namorar um rapaz chamado Jake, de 24 anos. Desde o momento em que o conheci, tive um mau pressentimento sobre ele. Ele parecia desrespeitoso e tinha uma atitude arrogante. Fazia comentários depreciativos sobre meu trabalho e meus hobbies, e notei que revirava os olhos quando eu falava. Tentei dar-lhe uma chance pelo bem de Renê, mas não consegui afastar meu desgosto por ele. Expressei minhas preocupações a Renê, dizendo-lhe que achava que Jake não a estava tratando a ela ou a nossa família com respeito. Ela desconsiderou minhas preocupações, dizendo que eu estava sendo superprotetor e que Jake estava apenas brincando. Eu não insisti no assunto, mas deixei claro que não me sentia à vontade com ele. Na semana passada, Renê foi visitar sua mãe como de costume. Quando voltou, parecia estressada. Começou uma discussão comigo sobre Jake. Ela me acusou de tentar controlar sua vida e disse que eu era exatamente como sua mãe havia me descrito, manipulador e egoísta. Eu fiquei chocado. Perguntei o que sua mãe havia lhe dito sobre mim. Renê disse que sua mãe lhe disse que eu havia sido controlador e emocionalmente abusivo durante o casamento, e que por isso ela havia procurado consolo em outro lugar. Ela disse que sua mãe a alertou de que eu tentaria sabotar seus relacionamentos porque não conseguia suportar vê-la feliz e independente. Eu fiquei furioso. Tudo isso eram mentiras, e eu não podia acreditar que minha ex-esposa desceria tão baixo a ponto de envenenar nossa filha contra mim. Disse a Renê que sua mãe estava mentindo e expliquei novamente minha versão da história. Lembrei-lhe como o caso de sua mãe havia destruído nossa família. Renê não quis ouvir.
Ela me acusou de tentar afastá-la de sua mãe e disse que estava cansada de ficar no meio do nosso drama. Em seguida, mencionou Jake novamente, dizendo que se eu não pudesse aceitá-lo, talvez eu não a aceitasse. Tentei explicar que meus problemas com Jake não tinham nada a ver com meus problemas com sua mãe. Eu disse que estava apenas preocupado com ela e que queria ter certeza de que estava com alguém que a respeitasse. Mas Renée estava muito zangada para ouvir. Ela disse que era adulta e que podia tomar suas próprias decisões sobre com quem namorar. A discussão se intensificou, com ambos dizendo coisas dolorosas. Finalmente, Renée gritou que estava cansada do meu comportamento controlador. Ela correu para o seu quarto e começou a fazer as malas. Eu a segui, tentando acalmá-la, mas ela me empurrou. Ela disse que ia ficar com Jake por um tempo e que precisava de espaço de mim. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela saiu pela porta, me deixando sozinho e com o coração partido. Já se passaram alguns dias e Renée ainda não voltou para casa. Ela não atende minhas ligações nem responde minhas mensagens. Estou preocupado com ela e me sinto culpado por nossa briga. Continuo repassando a discussão na minha cabeça, me perguntando se poderia ter lidado com isso de maneira diferente. Nunca quis me interpor entre Renée e sua mãe, apesar de como me sinto em relação à minha ex-esposa, e certamente nunca quis afastar Renée. Eu só estava tentando protegê-la e ser um bom pai, mas agora estou sozinho nesta casa, sentindo falta da minha filha e me perguntando se arruinei nosso relacionamento para sempre. Não consigo evitar sentir raiva da minha ex-esposa por dizer essas mentiras a Renée sobre mim. Sinto que ela está manipulando nossa filha para se vingar de mim. Ao mesmo tempo, me questiono, estou realmente sendo controlador? Meu desgosto por Jake é irracional? Deveria ter guardado minhas preocupações para mim? Estou perdido sobre o que fazer agora. Quero entrar em contato com Renée, mas tenho medo de afastá-la ainda mais. Quero confrontar minha ex-esposa sobre suas mentiras, mas não quero piorar as coisas para Renée. Estou considerando buscar terapia familiar, na esperança de que possa nos ajudar a nos comunicar melhor e curar nosso relacionamento. Amo minha filha mais do que qualquer coisa, e a ideia de perdê-la está me matando. Sempre tentei ser um bom pai, mas agora não tenho certeza se falhei. Sou um cara mau por não aceitar o namorado de Renée e fazer com que ela saísse de casa? Deveria ter lidado com as coisas de maneira diferente? Como posso consertar isso e trazer minha filha de volta para casa? Atualização. Já se passou 1 ano e meio desde que postei pela última vez sobre minha filha Renée, que saiu de casa após nossa briga sobre seu namorado Jake. Muita coisa aconteceu desde então e queria compartilhar uma atualização. Nos primeiros meses após Renée sair, tentei me comunicar com ela regularmente. Liguei, enviei mensagens de texto e até escrevi cartas. A maioria das minhas tentativas não teve resposta. Quando ela respondia, eram mensagens curtas e frias, dizendo que precisava de espaço. Foi um momento doloroso, e senti que havia perdido minha filha completamente. Me joguei no trabalho e tentei me manter ocupado, mas a casa parecia vazia sem Renée. Considerei vendê-la e me mudar, mas não consegui me desfazer da casa onde tínhamos tantas lembranças. Com o tempo, ouvi fragmentos sobre a vida de Renée através de conhecidos em comum. Soube que ela havia se mudado com Jake, que estava trabalhando em uma cafeteria local. Queria visitá-la no trabalho, apenas para ver como ela estava, mas tinha medo de afastá-la ainda mais. 6 meses após sua saída, Renée me enviou uma mensagem no meu aniversário. Foi apenas um simples feliz aniversário, mas me deu esperanças de que talvez algum dia pudéssemos nos reconciliar. Respondi agradecendo e dizendo que sentia sua falta. Ela não respondeu, mas senti que era um pequeno passo na direção certa. Passaram-se mais alguns meses com contato mínimo. Então, cerca de 1 ano após sua saída, encontrei Renée no supermercado. Ela estava visivelmente grávida. O encontro foi estranho e tenso. Ela me disse que estava esperando um bebê com Jake, que nasceria em alguns meses. Eu a parabenizei, embora meu coração estivesse pesado, ela estava tendo um bebê e eu tinha perdido tanto da sua vida. Tivemos uma pequena conversa forçada por alguns minutos antes de nos separarmos. Depois desse encontro, enviei uma mensagem a Renée dizendo que, apesar das nossas diferenças, eu sempre estaria lá para ela se precisasse de mim. Ela respondeu com um simples obrigada. Não foi muito, mas parecia progresso. Então, na noite passada, tudo mudou. Recebi uma ligação de Renée por volta das 9 da noite. Quando atendi, a ouvi chorando do outro lado da linha. Meu coração imediatamente começou a bater forte, preocupado com o que poderia ter acontecido.
Através de seus soluços, René me contou que agora tinha um bebê de 3 meses, uma menina chamada Lily, mas que Jake, seu namorado, havia sido abusivo. Ela disse que começou com abuso verbal e comportamento controlador logo após se mudar com ele. Então, escalou para abuso físico durante sua gravidez. Ela tinha muita vergonha e medo de pedir ajuda. René continuou dizendo que Jake a havia deixado há 2 semanas. Ele fez as malas e desapareceu, deixando-a sozinha com o bebê. Ela estava lutando para lidar com a situação, tanto emocional quanto financeiramente. Não podia trabalhar porque não tinha ninguém para cuidar de Lily e estava ficando rapidamente sem dinheiro para aluguel e necessidades básicas. Enquanto ouvia minha filha desabafar sobre sua dor e medo, senti uma mistura de emoções. Estava com raiva de Jake por machucar minha pequena, devastado porque René havia estado sofrendo sozinha e culpado por não ter estado lá para protegê-la. Mas também senti uma pontada de raiva, afinal, ela escolheu me deixar e acreditar nas mentiras da mãe. Quando René terminou de falar, me pediu se podia voltar para casa. Ela disse que não tinha para onde ir e não sabia o que fazer. Fiquei em silêncio por um momento, processando tudo que ela havia me contado. Então perguntei se ela havia falado com sua mãe sobre essa situação. A voz de René falhou enquanto me contava que havia ido primeiro à mãe. Ela disse que sua mãe ouviu sua história e depois lhe disse que estava muito ocupada com sua nova família para acolher René e o bebê. Sua mãe havia sugerido que ela procurasse abrigos para mulheres ou programas de assistência social. René disse que se sentiu traída e abandonada pela pessoa que a convenceu a cortar laços comigo. Senti uma onda de raiva contra minha ex-esposa. Como ela poderia virar as costas para nossa filha em seu momento de necessidade? Mas também me senti em conflito sobre minha própria resposta. Parte de mim queria dizer imediatamente a René para voltar para casa, protegê-la e ajudá-la como sempre fiz. Mas outra parte de mim estava hesitante. Disse a René que precisava de um tempo para pensar sobre isso. Expliquei que, embora a amasse e estivesse preocupado com seu bem-estar, sua partida me machucou profundamente. Disse que não tinha certeza se estava pronto para tê-la de volta em minha vida tão repentinamente, especialmente com a responsabilidade adicional de um bebê. Os soluços de René ficaram mais altos. Ela implorou para que eu reconsiderasse, dizendo que não tinha mais ninguém a quem recorrer. Ela se desculpou por acreditar nas mentiras de sua mãe e pelas coisas que me disse antes de sair. Prometeu que desta vez as coisas seriam diferentes. Eu me senti dividido. Sabia que René estava em uma situação desesperadora e a ideia de que minha filha e minha neta estivessem lutando sozinhas partia meu coração. Mas também estava preocupado em voltar a cair em velhos padrões. E se ela fosse embora de novo assim que as coisas melhorassem? E se ela ainda guardasse ressentimento contra mim? Disse a René que ligaria para ela na manhã seguinte, depois de ter tempo para pensar em tudo. Assegurei-lhe que não a estava abandonando, mas que precisava considerar o que significava trazer ela e o bebê para minha casa. Depois de desligar, não consegui dormir. Andei pela casa, pesando minhas opções. Por um lado, René era minha filha e precisava de mim. Isso poderia ser uma oportunidade para reconstruir nosso relacionamento e estar presente para minha neta. Por outro lado, ainda estava ferido pelo que aconteceu antes e não tinha certeza se estava pronto para me abrir novamente para a possibilidade de ser machucado. Quando o sol nasceu, ainda não tinha tomado uma decisão. Sabia que precisava ligar para René em breve, mas estava paralisado pela indecisão. Parte de mim se sentia como um péssimo pai por não aceitar imediatamente que ela voltasse, enquanto outra parte se sentia justificado em ser cauteloso. Agora, enquanto escrevo esta atualização, ainda não tenho certeza do que fazer. Amo minha filha e quero ajudá-la, mas tenho medo de ser machucado novamente. Não sei se estou sendo egoísta ou prudente. Estou dividido entre meu instinto de proteger minha filha e minha necessidade de me proteger. Devo deixar de lado minhas reservas e trazê-las de volta para casa? Ou estou certo em levar um tempo para pensar? Realmente preciso de alguns conselhos sobre como lidar com esta situação. Atualização 1. Já se passou uma semana desde minha última atualização, quando minha filha René me ligou chorando sobre sua situação com seu ex-namorado abusivo e seu bebê. Queria compartilhar o que aconteceu depois daquela difícil ligação. Depois de uma noite sem dormir, liguei para René na manhã seguinte, como prometido. Disse a ela que precisava vê-la pessoalmente para discutir a situação. Concordamos em nos encontrar em uma cafeteria local naquela tarde. Quando cheguei à cafeteria, vi René sentada em uma mesa no canto, segurando um pequeno pacote em seus braços. Ao me aproximar, vi pela primeira vez minha neta Lily. Ela era minúscula e perfeita,
com uma mecha de cabelo escuro espreitando por baixo do cobertor. Meu coração se derreteu ao vê-la. Renée parecia exausta e assustada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e ela parecia muito mais magra do que da última vez que a vi. Sentamos em um silêncio desconfortável por alguns momentos antes que eu começasse a falar. Disse a Renée que tinha pensado muito em seu pedido de voltar para casa. Expliquei que, embora amasse e quisesse ajudar, ainda estava magoado pelo que havia acontecido entre nós. Disse que estava disposto a deixar ela e Lily se mudarem, mas que havia algumas condições que precisavam ser atendidas primeiro. Disse a ela que, se viesse morar comigo, precisaria cortar todo o contato com sua mãe. Expliquei que não podia ter alguém em minha casa que estivesse em contato regular com a pessoa que mentiu sobre mim e danificou nosso relacionamento. Renée assentiu, dizendo que entendia e que não tinha desejo de falar com sua mãe depois de ter sido rejeitada em seu momento de necessidade. Em segundo lugar, deixei claro que, sob nenhuma circunstância, Jake, seu ex-namorado, seria permitido em minha casa ou perto de Lily. Disse que, se ele voltasse e tentasse entrar em contato com ela, precisava me informar imediatamente para que pudéssemos tomar as medidas adequadas para protegê-la e ao bebê. Renée concordou prontamente com isso, dizendo que nunca queria ver Jake novamente depois de como ele a tratou. Em terceiro lugar, disse a Renée que, embora estivesse feliz em ajudá-la a se reerguer, esse arranjo não poderia ser permanente. Disse que, assim que Lily fosse um pouco mais velha, Renée precisaria procurar um emprego para se sustentar e sustentar sua filha. Me ofereci para ajudar com o cuidado das crianças quando ela estivesse pronta para começar a trabalhar. Renée também concordou com isso, dizendo que queria ser independente e prover para sua filha. Por último, disse que precisaríamos frequentar a terapia familiar juntos. Expliquei que tínhamos muitos problemas para resolver e que achava que ter um profissional para nos guiar seria benéfico. Renée hesitou nisso, mas finalmente concordou. Depois de estabelecer essas condições, perguntei a Renée se ela poderia concordar com todas. Ela me olhou com lágrimas nos olhos e disse que sim. Ela se desculpou novamente por tudo o que havia acontecido e prometeu fazer melhor desta vez. Senti um peso sair dos meus ombros. Estendi a mão através da mesa e segurei a mão de Renée, dizendo-lhe que passaríamos por isso juntos. Então, perguntei se poderia segurar Lily. Quando Renée cuidadosamente me passou o bebê, senti uma onda de amor por minha neta. Sabia naquele momento que tinha tomado a decisão certa. Saímos da cafeteria e voltamos para minha casa, nossa casa agora. Ajudei Renée a trazer suas coisas e os suprimentos do bebê. Foi um pouco caótico no começo, tentando descobrir onde tudo iria e como configurar o berçário no quarto de hóspedes. Mas, à medida que trabalhávamos juntos, senti a tensão entre nós começar a aliviar. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama, ouvindo os suaves sons de Lily chorando e Renée acalmando-a, refleti sobre o quanto tinha mudado em apenas 24 horas. Sabia que tínhamos um longo caminho pela frente, haveria desafios e conversas difíceis. Ainda tínhamos muito a curar, mas também me senti esperançoso. Pela primeira vez em muito tempo, tinha minha filha de volta, e agora tinha uma linda neta para amar também. Estava decidido a fazer isso funcionar, a ser o pai e a avó que ambas precisavam. Nos dias que se seguiram, nos estabelecemos em uma rotina. Renée era uma mãe atenciosa, e eu gostava de ajudar com Lily quando podia. Tivemos nossa primeira sessão de terapia, que foi emocional, mas produtiva. Ambos nos comprometemos a trabalhar em nossa comunicação e reconstruir nossa confiança mútua. Renée tem sido respeitosa com as condições que estabeleci. Ela bloqueou o número da mãe e não tentou entrar em contato com ela. Ela também começou a pesquisar programas de treinamento para emprego quando Lily for um pouco mais velha. Posso ver que ela realmente está tentando fazer as coisas funcionarem. Ainda há momentos de tensão e desconforto entre nós. Ambos estamos aprendendo a navegar nesta nova dinâmica, mas também há momentos de alegria, como quando Lily sorriu pela primeira vez ou quando Renée e eu conseguimos ter uma longa e honesta conversa sem discutir. Sei que temos um longo caminho a percorrer, mas estou feliz por ter tomado a decisão de dar um lar a Renée e Lily. Não será fácil, mas a família vale o esforço. Estou comprometido a estar lá para ambas e a curar nosso relacionamento, um dia de cada vez. Obrigado a todos que ofereceram conselhos e apoio durante essa jornada difícil. Suas palavras me ajudaram a encontrar a força para tomar essa decisão e trabalhar para a reconciliação com minha filha. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês.
Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês!